E aí, gente, tudo bem? Tudo na paz? Na verdade, eu tô seguindo aqui, né, sem querer. Falei que ia terminar o assunto, mas aí o assunto não acaba, mas tudo bem. Agora por um outro enfoque, por uma outra abordagem. Bom, Walter Benjamin, né? Walter Benjamin, o narrador, enfim, é um livro não, desculpa, é um ensaio, né? É um ensaio que tem um problema sério, que é um tipo de texto que você lê, aí depois você relê, você lê de novo e tal, né? Sempre você traz coisas diferentes, coisas novas a partir das releituras, das marcas aí de coisas que sejam importantes, não é verdade? Eu não sei aí quem, enfim, já me acompanha há um tempo e tal, às vezes fala, né, tem que rever, né, meus vídeos aí para poder pegar. Eu falo, pô, será que eu tô falando alguma coisa que seja importante? Assim, né, mal comparando, né, mas é importante mesmo. Eu falo, por que que esse cara falou mesmo? Calma aí. O cara que eu falo, né, principalmente esses escritores, fala, o que que esse pessoal aí falou? Que porra, que a gente tem que escutar de novo. Que parada interessante, mas eu acho que aquela coisa que ele falou agora faz um outro sentido. Então, enfim, mas qual é o tema central, né? Quem conhece o narrador do Walter Benjamin sabe que ele está ali falando de uma crise da narração, né? Que ele vai dizer sobre uma crise da experiência, que na verdade é uma crise da narração, da arte de narrar, algo que ele está vendo ali acontecer. Você tem uma série de contextos, contexto Lukács, que é uma referência ali que ele usa dentro do texto propriamente dito, né? Falando sobre o romance e tal. O Lukács vai ver a própria forma romance como uma decadência em relação à épica, mas o que vem depois do romance realista do século XIX já como uma decadência total. Ele vai, por exemplo, vai pegar o Zola, vai achar que o Zola é uma, sabe, o Emile Zola, né? Faz surrealismo. Olha que loucura. O Zola fazendo surrealismo, né? Como se fosse isso. O Lukács não usa essa palavra, né? Faz coisas sem nexo, né? A descrição, né? A narrar ou descrever. Esse é o texto do Lukács, onde ele vai porrar lá. Não gosto do Zola. Quem dirá de Kafka, de vanguarda europeia e tudo mais. Então você teria uma certa decadência, um diagnóstico da decadência do romance. O Walter Benjamin não tem essa nostalgia de coisa antiga, sabe? Essa assedia, para usar o próprio termo que ele usa nas teses sobre o conceito de história, né? De um passado que não retorna mais, esse afã positivista, quando ele faz a referência ao Fustel de Coulanges, né? Nas teses. Ele não tem isso, né? Até porque ele está olhando, quando ele está falando sobre a literatura, no narrador, é um texto um pouco mais maduro, tal, do Walter Benjamin, apesar de ter, né, ter tido a vida aí interrompida aí, enfim, novo, relativamente novo, acho que 50 anos, não foi isso? Ou seja, teria muito ainda a produzir, mas é um texto que já está um pouco mais maduro e ele faz, né, durante a vida dele, poxa, a família era burguesa e tal, aí parece que não ficou tão bem das pernas assim, em determinado período. Ele não consegue, né, se entrar lá na escola, em Frankfurt, né, na Universidade de Frankfurt. Hockenheim é um dos caras que nega a tese de livre-docência dele, aquela tese dele sobre o barroco. E aí ele sai da Alemanha, né, vai errar aí pela Europa, vai para a Rússia, né, para a Rússia soviética, e vai ver uma série de experimentações ali, não só de difusão da leitura, mas também de criação de outras práticas de escrita, né, para também difundir a escrita não ser um domínio burguês. Então, no narrador tem um projeto ali político-pedagógico muito básico, né? Se o romance está em crise, se existe uma crise do romance, ele vai retornar ele vai recorrer aos contistas, porque os contistas retomam a velha tradição de contar as histórias, assim, de uma maneira mais fabular até, de uma maneira mais simples. Você, quando ele coloca o Leskov como um autor importante, ele não está falando sobre, né, você lê Dostoiévski, romance gigante, lê Tolstói, Gorky, Balzac, sabe? Todos esses romances aí, pode botar o Stendhal, pode botar quem for, que são livros imensos, né? E tal, intermináveis. O Benjamin fala sobre essa solidão de quem leu o romance e tudo mais. E não, você lendo contos curtos, como o Leskov ali, que é um dos principais, né? O Leskov é muito interessante que ele aparece como
essa figura aurática, né? Ele está próximo e distante ao mesmo tempo. Você reconstituir essa figura do contador de história, ou seja, aproximar, não quer dizer que você está deixando ele mais palpável, pelo contrário, você está até aumentando a distância, né? Cara, são esses paradoxos aí que o Walter Benjamin usa, mas é uma figura como se ela viesse do mundo antigo, surgindo no mundo novo, né? Então não é uma figura muito bem colocada, né? O próprio Leskov, ele é um viajante, ele trabalhava para uma companhia inglesa, viajava a Rússia toda, então trazia esse linguajar dos povos, né, enfim, das províncias, dos lugares distantes, apesar de dominar a língua formal bem, né, as referências literárias e tal, mas ele trazia isso, então ele é alguém que também estava sempre próximo e distante ao mesmo tempo. Ele vai fazer alusão, por exemplo, nesse conto, a... vai fazer alusão nesse conto a imagem do narrador como se fosse a imagem de um homem na pedra, né? Você vê o homem, mas ao mesmo tempo ele está próximo e distante, ou um animal, né, na pedra, pode ser um homem como pode ser um animal, tanto faz. Então ele tenta resgatar, remonta isso, né, resgatando essa figura, as mil e uma noites e tal, o não fechamento num sentido, o não fechamento no sentido de uma história. O romance tem a sua própria teleologia, né, seu início, meio e fim, uma morte, mas é uma morte, vamos dizer assim, de alguma maneira infértil, que não te leva a um outro lugar. São romances filosóficos, são textos difíceis, e você fala, pô, o que está escrito ali? Como é que é aquela questão, como é que você vai descrever os tormentos psicológicos do Raskolnikov no Crime e Castigo? Né? É complicado, né? Não é uma parada fácil. Né? Não é uma matéria tão transmissível, e o Walter Benjamin está preocupado com essa transmissibilidade, também por uma questão filosófica de um modo geral, mas por uma questão social mesmo, que a literatura e as histórias, os laços, né, sejam remontados, sejam recuperados. Então, só um minuto, cantando. Tem alguém cantando aqui essa hora, é impressionante, né? Não sei se vocês estão ouvindo, mas só um minuto. Então se inscreva no canal aí, ative o sininho de notificação e deixa o like. E aí, é bom essa pausa, né? Porque vamos lembrar de uma outra situação. O romance está em crise, essa imagem do homem, né, tá em crise. Aí, assim, a referência, né, ao vídeo anterior, enfim, esse vídeo aqui tem uma autonomia. Na verdade, dá para fazer uma sequência né, Said, Cândido, Foucault com Batalha, agora eu recupero o Walter Benjamin. Esse romance está em crise. Mas, enfim, e tem a figura por exemplo, a sanção da morte. Olha só, olha que viagem. O narrador, ele tem como se fosse uma autoridade do moribundo, né? O moribundo, o cara que está próximo à morte, tanto externa como internamente. O moribundo, quem está próximo da morte, ou quase morrendo, o fenômeno de quase morte, recupera a vida, recapitula a vida toda, né, em poucos segundos. Isso ele vai dar um exemplo de um conto específico do Leskov que em um minuto, né, décadas e décadas de história, toda uma vida ela é recuperada, né, em um instante. Então o narrador tem essa capacidade de acessar isso, né, essa memória mais profunda, né, e trazer, né, em pouco tempo, em pouco segundo, condensar essa história mais profunda. Isso é algo até que o próprio o Jorge Agamben vai trabalhar no Infância e História, como a quase morte, como uma espécie de choque, né? Ele está dialogando com o Walter Benjamin, né? Uma espécie de choque que te coloca numa infância, né? Num retorno, numa linguagem anterior à dos homens. Né? Você tem que passar da infância à história, mas você não passa da infância à história pela racionalização. Você passa da infância à história quando você consegue fabular, né? Você consegue colocar em palavras essas imagens que ainda são oníricas, né? Que ainda não está no substrato, ainda tão mastigado, né? Para ser racionalizável, colocado em apostila, etc e tal. E aí, então, o moribundo tem essa coisa interna, né, dessa experiência, e tem a sanção externa, porque é o respeito que se tem, né? Quem está quase morto, ou os idosos, muito idosos, né? Você tem esse vínculo de autoridade, ele chega a falar isso, né, de vínculo de autoridade. Os espaços, né, da morte, aquele quarto que as pessoas visitavam, né, o cara está quase morrendo, é todo mundo lá visitar,
as casas, onde todos os cômodos tinham alguém que já morreu em algum momento, sabe? Essa presença da morte. Isso é muito curioso, inclusive se a gente vê o Batalha aí, que foi a questão do último vídeo, mas ancorando, né? Tô fazendo uma provocação nesse vídeo aqui só para vocês poderem fazer uma maratonagem, né? Uma maratonagem aí do Said, do Cândido, do Batalha, chegando aqui no Benjamin e depois extrapolando para o próximo, que eu vou contar sobre o que vai ser. E aí, né? O que acontece? Então você perdeu essa autoridade, né? O narrador perdeu essa autoridade, é algo que o próprio Pasolini vai depois dizer, né? Que o mandato do escritor acabou, né? Que está caduco, né? Agora quem tem sabe, aquele status e tal que o romancista tinha desde o século XIX e tal, quem tem isso é o cineasta e é um outro tipo de linguagem que ele vai desenvolver aquela coisa toda da linguagem de poesia e tudo mais. Então você tem essa crise do romance, que ela significa também uma outra coisa. Ela significa que, né, essa imagem do homem, né, essa imagem do homem europeu branco, da antropologia europeia, ela ruiu, né? Quando o Foucault vai dizer do homem diante de sua finitude, o homem que ele está falando é esse homem europeu, branco e tal, etc e tal. Né? Essa imagem desenhada na areia, né? Enfim, que foi só uma invenção muito recente que desapareceu, essa ideia do homem como algo geral, como universal. Foi ali, 18, 19, né, foi se formando essa imagem desse homem universal e parece que aconteceu alguma coisa que não é muito bem, sabe, explicada, que isso desaparece completamente. Igual quando ele está no Nascimento da Clínica mostrando a transformação em pouquíssimas décadas ou anos da linguagem do olhar médico. O que aconteceu de uma hora para outra que abram-se os cadáveres, né, e toda a linguagem médica, né, se revoluciona. E a linguagem médica dessa época, lá da época do Bichat, é a mesma de hoje, né? Então estamos num contínuo e tem um desmoronamento. Então uma linguagem que ela muda estruturalmente, vamos dizer assim, apesar, né, de qualquer tentativa de racionalização nossa, né? É complicado você capturar esses movimentos, né? Então realmente você tem que estar sempre na beira da fabulação. Então se esse mundo entra em crise, se ele perde o centro, né, outros atores entram em cena. Aí, né, é bom lembrar do Antônio Cândido, quando ele está falando, né, você passa, né, falando no contexto brasileiro, você passa de uma consciência amena do atraso para uma consciência catastrófica do passado. Isso pode ser... Olha que interessante, porque se você lê o Cândido tradicional, o Cândido vai falar o quê? Até aí, década de 30, 40, 50, o pessoal tinha uma consciência relativamente amena. O Brasil é uma potência natural, depois fica a industrialização, era Vargas e tal, vira uma possibilidade de uma potência industrial, científica, quem sabe, né, tecnológica. Né? O Brasil e a União Soviética são os dois países que mais crescem no século XX, é uma coisa de louco. Então o Brasil como uma potência que não importa se natural ou se industrial, tecnológica, que naturalmente iria chegar, né, ao seu fim da história, né? Chegar a se desenvolver. E aí vem o golpe de 64 e acaba isso, e os golpes militares na América Latina, na América do Sul. Quem sofreu o golpe, né, vai se associar às lutas por libertação nacional na África, às lutas por independência na Ásia e tal. Então, essa consciência ela se torna catastrófica. O curioso é o Silviano Santiago, puta de um leitor do Antônio Cândido, principalmente nos 3 primeiros livros dele do início lá, que é o Literatura nos Trópicos, Nas Malhas das Letras e Vale Quanto Pesa. Ele está num diálogo cerrado, apesar de não citar o Cândido tão explicitamente, mas está num diálogo cerrado com o Cândido, com o Sérgio Buarque, basicamente isso, tá? Também tem um Caio Prado ali, mas Gilberto Freire e tal, aquela coisa dos intérpretes, mas é mais ou menos isso. Mas o Silviano vai falar, não, vai sacanear a intelectualidade brasileira, que é muito pequena, né, é cordial, né? Aí o Sérgio Buarque é cordial, gosta das inovações, gosta de falar de coisas e tal que impressionam os matutos, né? E tudo mais, só que esse pessoal que se acha tanto, que absorve até às vezes rápido certas inovações, demorou 50 anos para poder entender e realmente aplicar e a coisa funcionar, né? Em relação aos modernistas, né? O modernismo teve um arco de 50 anos para poder ser absorvido.
e quando ele foi absorvido ele já não servia mais para nada. E aí o que acontece? Na verdade, o que está mais próximo de uma consciência catastrófica do atraso é claro que nem tanto os modernistas que tinham, né, uma consciência relativamente dessa história monumental do Brasil grande e tal, que se tenta resgatar hoje, às vezes por outros motivos, de outras maneiras, mas os pré-modernistas, isso que o Silviano vai dizer, os pré-modernistas vão ter uma ideia muito mais agônica, aguda do nosso atraso do que os próprios modernistas, do que os próprios contemporâneos, o pessoal lá da década de 80, 90, quando o Silviano está escrevendo. Então, quando ele fala, e falando para a juventude, né, é melhor vocês lerem os chamados, ditos pré-modernistas, eles são mais modernos, os chamados pré-modernistas, do que os próprios modernistas em si. Então, vamos, né, mudar um pouco. E quem são? É o Lima Barreto. Lima Barreto por dois motivos. Lima Barreto é aquela figura, aquela imagem do cara que recusava os ganchos, as manchetes, as fórmulas fáceis do jornalismo e operava pela redundância, pela repetição. Ele estava sempre retomando o mesmo ponto, né? Criando a continuidade. Nesse sentido, ele era um contador, no sentido tradicional do Walter Benjamin. O contador estava sempre criando versões, né, das mesmas histórias e fazia uma prosa que era mais simples, né? Uma prosa para os pobres, essa prosa da elite, né? Uma percepção do Silviano que está no Cândido, mas que o Silviano também desenvolve melhor, que a prosa brasileira, e essa prosa desse longo arco modernista no Brasil, é uma prosa memorialística. Por mais que esteja ficcionalizada, são pessoas falando da sua condição de classe e dos seus antepassados, ou seja, se colocando socialmente a partir da sua condição social. Né? Tem algo ali desse eu pessoal, tanto que quando veio o Guimarães Rosa isso mudou um pouco, porque aí você tem lá o jagunço que está confrontando o doutor, mas na verdade o Guimarães Rosa ainda é um doutor, apesar de ser de Codisburgo, que vai fazer essa tradução aí dessa fala jagunça para o meio do mundo letrado, né? Ou seja, isso só vai se romper mesmo depois, né? Você vai ver aí, ó, né, a Conceição Evaristo, o Ney Lopes, o Milton Ratum, vai ver uma galera que não precisa mais de mediação, né? A porrada é seca e é direta, já é uma outra ideia de literatura completamente diferente. Então, o cara tá cantando aqui, ele tá me atrapalhando meu raciocínio. Eu vou botar um... Rapidinho. Girl, really got me now. You got me so I don't know what I'm doing now. Girl, really got me now. Got me so I don't know what I'm doing now. Girl, really got me now. You got me so I don't know what I'm doing now. Girl, really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. You really got me. You really got me. Acho que agora dá para abstrair um pouco, né? Depois desse efeito aí, porque é complicado. Então, e aí faz uma prosa para os pobres, né, o Lima Barreto, não está falando para essa classe dirigente. E também o Euclides da Cunha, que é o cara que entorta essa antropologia europeia tradicional. Né? Quando ele vê lá Canudos, vê o sertão, vê o nordestino, o jagunço, né? Aquela força e tal, ele tem que se desmentir completamente. Ele vira um discurso indireto livre total, né? Dois regimes operatórios funcionando, né? O regime do cientista, do jornalista, do objetivismo e tal, e o subjetivismo do Euclides ali tentando, meio que lutando contra aquilo. É quase uma prosa dostoievskiana aí, né? Essa coisa, essa briga é bem, dá para ler bem nesse sentido aí do Dostoiévski através do Bakhtin. Então ele entorta e distorce essa prosa tradicional da ciência europeia, né, tradicional. E aí o Silviano coloca esses dois como uma referencialidade e os pré-modernos como mais modernos, ou seja, uma crise aguda que acontece
Ou seja, é quando aí, né, o Foucault fala, né, o homem diante dos seus próprios limites, da sua própria limitação. Acreditava-se que isso era ilimitado, era um desdobramento infinito, né, de coisas e tal, mas isso é um retrato do mundo antigo, né, uma coisa comparada e ancorada na outra, tal como a história magistra vitae, né, a história mestra da vida, né, que, né, foi no passado, então será no futuro, né? Então para poder você busca uma referencialidade, depois nos regimes historiográficos modernos vira uma história em si. Quem disse isso é o Koselleck, né? O Reinhard Koselleck, o alemão lá, né? É a história em si, por si, cada país buscando, né, o seu próprio sentido da história, então as histórias se pulverizam. E aí depois vira uma coisa assim ainda mais aguda, mais agônica ainda. Então esse regime representativo ele explode completamente, porque já é a questão da prosa menor, da literatura menor, da linguagem de poesia, né? Nem falar de uma prosa, mas de uma linguagem de poesia, né? Associada a essa linguagem menor, né? Enfim, onde o assunto, todos os enunciados são coletivos, né? O assunto privado é imediatamente político. Então, onde está o povo? O povo falta, né? Ou às vezes você tem um povo pronto, mas falta o artista para poder cantar esse povo, aquela coisa lá do Paul Klee. Então você tem uma pulverização geral, marca, né, uma cisão nos limites, né, de se contar a história. O François Dossi, quando ele fala da história em migalhas, ele está se referindo ao fenômeno da década de 80, mas que, enfim, isso vai se encadeando, né, de uma certa maneira até virar a história em migalhas que ele vai diagnosticar. E vai diagnosticar numa chave negativa, né, que é a do historiador que vira astro da televisão, o pessoal que vai fazer história do sapato, sabe? Tipo assim, história de coisas que, sabe, estão fazendo história de tudo agora. A história virou qualquer coisa, a história está na televisão, pessoas estão falando qualquer coisa lá sobre a história, estão escrevendo sobre qualquer coisa, isso já vira história. Isso é uma chave negativa ali que o François Dossi está vendo. Enquanto no Brasil essa pulverização ela opera de outra maneira, bem diferente. Você vê ressurgir, aparecer novos campos de pesquisa historiográfica muito interessantes e autônomas, né? A história oral e a história social, como algumas autoras fazem, né? A Cátia Abreu, a Hebe Matos, enfim, a história econômica do Manolo Florentino, do João Fragoso, que se associa, né, às teorias da dependência, a teoria marxista da dependência, ou a questão do sistema mundo do Wallerstein, enfim, ou do Brodel, né, Fernando Brodel. É tudo uma inovação, e não só no campo da escrita da história, mas também nas próprias lutas. As lutas pela história se dão pelos lugares de memória. Os lugares de memória que o Pierre Nora vai falar, virou tudo turismo e tal, mas tá bom, pelo menos a gente está valorizando a nossa história e tal, né? Aqui não, aqui vai ser um lugar de luta, né? Luta pelo reconhecimento do terreiro da Casa Branca, pelos vestígios do Quilombo dos Palmares, pela a Pedra do Sal, né? Toda uma questão ali que até hoje, né? Você vê, eu estou falando isso porque agora no caso aqui foi anteontem, quando eu estou gravando aqui, né? Foi finalmente o DOPS, né? Foi tombado e como memória traumática, primeiro lugar tombado como memória traumática. No Brasil, isso é muito importante, o acervo nosso sagrado que ficou lá tanto tempo, diz que a sala do Filinto Miller está intacta ainda até hoje. Enfim, tantas pessoas que passaram por aquele lugar, né? Por aquela prisão, por aquelas torturas, então isso é algo muito importante. São lutas que acontecem, lutas pela história e pela nossa memória que acontecem o tempo todo. Eu lembro, inclusive, o próprio Deleuze falando uma vez que, né, é o terceiro mundo que forma uma memória para o mundo, né? Se o mundo tem uma memória é por causa do terceiro mundo. E, né, que lá o europeu e tal, o americano, eles não estão preocupados com isso, que eles já têm lá o que eles acham certo, o que eles acham errado, né? Mas se o mundo tem uma memória é por causa dessas lutas, né? Então, essa pulverização acontece de outras maneiras. O próprio Silviano, na década de 80, também está trabalhando sobre isso, como as lutas intelectuais ficam diferentes, as frentes. Por exemplo, o intelectual modernista é o cara que está associado ao Estado, né? O Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Carlos Drummond,
o Mário de Andrade. Toda essa galera está associada ali ao aparelho de Estado, muita gente. E depois você já não tem mais isso, esse circuito está fechado, você tem que criar, e vai aparecer a poesia marginal, o cinema marginal, né? E uma consciência muito, tudo entra em transe. Talvez se a gente pensar em termos de transe, dá para entender melhor essa figura da morte, que está no Benjamin, que está no Bataille, essa figura da transgressão, que está no Foucault, esses corpos, né? Enfim, decom... não decompostos, que já seja uma outra história, né? Mas esses corpos no limite, né? No limite de si, esses corpos operando mais do que em palavras. E como você vê isso, por exemplo, o Glauber é tradicional, Terra em Transe e tal, não sei até que ponto o Glauber é tão fiel, às vezes nem tanto por uma questão do próprio Glauber, mas pela fortuna crítica que acaba engessando às vezes um pouco um autor, né? Em um determinado recorte que se faz dele. Mas quando você pega, por exemplo, o Rogério Sganzella na Bel Air, no período que ele estava na Bel Air, como essa noção do transe, né, é muito importante. E eu acho que é por aí, tá? Ultrapassei muito meu limite aqui hoje de tempo. E o próximo vídeo vai ser um vídeo aí sobre o Sganzella e o Caetano, né? Você tem uma música do Caetano que é muito bacana, que muitas pessoas cantam, gostam, curtem, e ninguém nem imagina, né, que foi depois de ter visto o filme muito louco do Sganzella, que ele compôs aquilo, que ele ficou, né, totalmente sem palavras. Mas aí deixa para a próxima. Beijo aí.